Por gentileza, Lucas. Lucas, seu capítulo 23, seu versículo 44. Lucas 23, 44. E diz assim: E já era quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente este era um homem justo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? Pensando no cenário de hoje, que nós estamos relembrando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o versículo que nós lemos está falando do momento exato em que Jesus ele morre. Só que no momento em que Jesus morre, há uma festa. Aí você pergunta assim: que festa? A morte. A morte, ela vem para tirar a vida de qualquer um. Talvez a morte, ela ficou feliz porque ela tinha cumprido talvez a sua melhor missão. Era tirar a vida do Filho de Deus. A morte, ela fica feliz quando alguém morre, porque essa é a missão dela. Só que nessa morte aqui, talvez ela tenha, chegado na casa dela e falou assim: cumpri a minha melhor missão. Hoje eu matei o Filho de Deus. Só que tanto a morte como qualquer outra pessoa tinha que reconhecer que Jesus ele tinha poder acima até da morte. Se você for ver, a morte comemorou a morte de Lázaro. Lázaro ele fica morto por 4 dias até Jesus chegar. Também tem o filho da viúva de Naim, que Jesus ele vai de encontro quando o menino está para ser enterrado. Então a morte ela celebra várias vezes. Só que essa vida aqui não tinha como celebrar. Mesmo que quando Jesus ele entrega o seu espírito e a morte ela fica feliz porque Jesus morreu, mas mal sabia ela que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. E com nós não é diferente. Talvez nós sabemos muito bem que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Então ela fica feliz. Só que nós mal sabemos que quando nós morremos, iremos encontrar o nosso Salvador. A morte, ela se alegra quando alguém morre. Só que mal sabe ela que essa é a melhor missão dela. É tirar a nossa vida. Porque nós não iremos morrer e iremos para qualquer lugar. Mas nós iremos encontrar o nosso Salvador. Que um dia morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu quero que você preste atenção nisso que o Senhor falou comigo. Apocalipse. Apocalipse, seu capítulo 1, versículo 17, diz assim: E quando eu vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre, amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Mal sabia a morte que aquela festa não iria durar, não sei, 3 dias, mas também mal sabia que Jesus iria pegar a chave do inferno e da morte. Nessa noite que eu quero te dizer, Jesus ele tem o poder de vencer qualquer coisa, e ele venceu talvez a coisa que nos traz mais medo, que é a morte. Mas uma coisa que eu quero te dizer nessa noite: não há nada que Jesus possa vencer, não há nada que Jesus possa perder. Jesus ele venceu a morte. Então tudo que acontece na nossa vida não é diferente. Talvez achamos e olhamos para nós: Senhor, não tem jeito. Mas hoje de manhã nós fomos contemplar uma morte. Mas não era a morte física que nós não iríamos mais ver a pessoa. Era uma morte espiritual. Hoje nós, pelo menos eu e algumas pessoas aqui, contemplamos a morte de uma pessoa que estava vivendo no mundo, que parecia que não tinha jeito. Hoje eu estava ouvindo a história do Douglas que trabalha comigo. Ele era uma pessoa que ficava ouvindo vozes, que Satanás falava para ele matar a mãe e os irmãos. Mas hoje, nós de manhã, contemplamos a morte desse jovem. Ele, esses dias, estava dizendo assim: não, eu vou morrer. E às vezes a gente até ri, mas querendo ou não, ele morreu para o mundo. E ele nasceu para Cristo. E nós hoje temos essa oportunidade de entender que nós morremos para o mundo, mas nós vivemos para Cristo. E entenda, Jesus, ele tem o poder de vencer qualquer coisa, e ele venceu a morte. Amém? E nessa noite eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.